gente vai falar sobre o padrão Decorator e o padrão Proxy. O padrão Decorator, seu objetivo é acrescentar funcionalidades a classes existentes de uma forma transparente a quem as utiliza. Isso também pode ser usado para uma melhor distribuição de responsabilidades, permitindo que a principal se foque na regra de negócio central e que outras classes que a encapsulem cuidem de outras funcionalidades. O padrão proxy está mais ligado a prover um objeto para servir como intermediário na comunicação com o outro principal. Então, para exemplificar essas definições, no nosso projeto lá, nosso código, ele está mais ou menos assim, ó. Lá a gente vai ter nossa interface DAO, a gente vai ter uma classe chamada empresa DAO Proxy, que vai implementar essa nossa interface. Assim também nós vamos ter a nossa classe empresa DAO Decorator e os nossos bancos aqui também vão implementar esse DAO. Aqui na nossa empresa Decorator, a gente vai fazer, o Decorator seria a porta de entrada dos nossos dados, na hora que a gente adicionar, remover e buscar, certo? Então, como a gente está utilizando o map, em cada uma de nossos bancos aqui do tipo empresa, a gente vai precisar verificar, principalmente em remover e buscar, se existe aquela key, certo? Para fazer isso, a gente vai validar os dados dessa key, se ela é vazia, nula, no Decorator, certo? O Decorator fica responsável por isso no nosso projeto. E após feito essas validações, ele vai delegar ao proxy a responsabilidade de fazer a comunicação. O proxy vai ser um intermediário entre o Decorator e os nossos bancos que a gente vai ter, certo? Então, vou adicionar, remover, buscar. Vou buscar, né? Valido os dados, se a minha key é vazia ou nula. Passou, então eu delego para o proxy. Então, o proxy vai enviar a nossa key que não é nula, e aí o nosso banco vai ficar responsável por retornar o nosso objeto do tipo empresa, da empresa que a gente quer. O proxy vai se comunicar tanto com o nosso banco do Postgre, do MySQL e também na memória. Então, indo para o código, aqui a gente tem o nosso método de adicionar, de buscar e remover. Aqui eu fiz um método default, setInterfaceDAO. Mais para frente eu vou explicar o porquê que eu fiz isso aqui. Mas basicamente, esse método default, a gente não é obrigado a implementar ele nas nossas classes. Por exemplo, aqui no nosso banco do Postgre, ou no MySQL, ou na memória, a gente não vai ser obrigado a implementar esse método. A gente só implementa ele se a gente quiser realmente implementar ele. Certo? Então aqui, nosso banco no MySQL, a gente tem o nosso método adicionar, buscar e no remover, com todas as nossas lógicas aqui. No banco na memória também, basicamente, seria a mesma coisa, né? Porque a lógica para retornar para adicionar um dado, remover e buscar, é muito parecido, certo? É igual para cada banco. O que muda são só as instâncias de cada banco, né? De cada nossas instâncias, o tipo do nosso objeto que a gente vai querer de banco, né? Então aqui na nossa partindo para a empresa DAO Decorator, a gente vai criar uma variável estática do tipo interface DAO. E aqui a gente vai utilizar o singleton, que a gente quer apenas uma única instância do nosso
padrão na nossa aplicação, no nosso projeto. E aqui, detalhe, a gente está criando um objeto tipo empresa da proxy. Então, quando a gente, lá no nosso teste, na hora de adicionar ou remover ou buscar um dado, quando a gente chamar o empresa da decorator e a gente chamar o nosso método de add, a gente vai chamar o getInstance. Por quê? Aqui a gente está fazendo a validação com o decorator. E aqui no getInstance a gente vai chamar nosso proxy para fazer comunicação com os nossos bancos. Na hora de adicionar, de buscar e remover. Detalhe que aqui eu não estou implementando aquele meu set interface DAO, aquele método default, nem no decorator, nem na memória, e nem no MySQL e nem no Postgre. Eu não estou implementando ele. Eu implemento ele no nosso proxy. Porque aqui no nosso proxy, a gente vai setar qual banco que a gente vai querer chamar. Para chamar os seus métodos de remover, de buscar e de adicionar. Aqui a gente está utilizando o padrão strategy, certo? Por quê? Porque não seria interessante a gente ter que usar, fazer cada método, por exemplo, criar por exemplo, vários métodos de cada banco, certo? Porque ele é basicamente a sua comunicação é a mesma, para adicionar, para buscar e remover. E com esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente consegue ter uma flexibilidade muito boa e também utilizar um polimorfismo aqui, né? A gente consegue utilizar um polimorfismo muito bem, porque cada banco que a gente tem aqui, ela é uma interface, certo? Sendo uma interface, a gente consegue pegar essas instâncias e chamar os seus métodos. E indo lá para o código agora, no nosso teste, aqui, a gente vai adicionar uma empresa aqui. Na hora de adicionar uma empresa, que é esse cara aqui, a gente vai, antes de tudo, precisar selecionar o nosso banco que a gente quer inserir a nossa empresa, certo? Por isso que aqui está o set interface DAO. E no selecionar banco, está as nossas instâncias dos nossos bancos de dados. Por exemplo, eu vou retornar a instância no MySQL, do Postgre e na memória. Mas aqui, o tipo que a gente vai retornar é uma interface DAO. Certo? Então, a gente vai querer selecionar o MySQL, né? Ocupação qualquer coisa. E agora a gente vai querer listar os nossos dados. No listar também a gente vai precisar selecionar nosso banco, certo? Que é esse método aqui, listar dados. A gente chama aquele nosso selecionar banco, retornando, claro, do tipo interface DAO, a instância de cada banco. Mas a gente vai precisar, e a gente aqui, para obter essa instância, a gente vai precisar utilizar o tipo aqui, o object. E através do object a gente consegue verificar a instância do banco que a gente quer. E aqui a gente precisa fazer um cast, certo? A gente precisa forçar um cast nessa nossa instância para o tipo MySQL para a gente conseguir ter acesso às nossas listas. E aqui a gente lista os nossos dados. E aqui, agora a gente vai listar os nossos dados, né? Eu vou listar no MySQL que a gente inseriu lá. Tá aqui os nossos dados. Eu vou querer listar no Postgre. No Postgre não tem nada.
A gente vai quer listar na memória, também não tem nada. Agora a gente vai querer buscar a nossa empresa. A gente vai selecionar o banco que a gente quer. E aqui a gente vai setar o nosso banco que a gente quer, o nosso set interface down. A gente quer o nosso MySQL, claro, que está onde está o nosso dado. A gente vai precisar daquele CNPJ da empresa. Deixa eu copiar ele aqui. E na hora de buscar esse objeto, a gente passa o CNPJ, mas aqui a gente vai precisar passar uma instância qualquer, certo? A gente vai precisar só uma instância assinada, um objeto qualquer. Por que isso? Porque aqui a gente, no nosso empresa DAO, na hora que ele vir buscar, a gente vai verificar se ele é nulo. Se for diferente de nulo, beleza. Aí a gente verifica se a key, no caso o CNPJ, não for vazio ou nulo também. A gente vai chamar o nosso getInstance, a gente chama o nosso proxy, chama o seu buscar que está aqui, chama o buscar, e lá antes a gente setou o nosso banco aqui. Então a gente vai chamar a instância do MySQL no buscar. Chamando a instância do MySQL, ele vai vir para cá, para essa nossa classe. E aqui a gente vai verificar se existe essa nossa key que a gente passou, o CNPJ, né? Se ele existir, então ele vai retornar o objeto. Mas aquele objeto vazio que a gente lançou lá no nosso buscar, ele vai servir exatamente para a gente dizer para o nosso banco o que tipo de dado que a gente quer retornar, certo? Por isso a gente não cria a gente só cria uma instância qualquer lá, sem dado nenhum, apenas vazia, e diz para o banco, ó banco, eu quero do tipo empresa. Uma instância está vindo uma instância do tipo empresa, então eu sei que eu preciso verificar na minha lista o tipo de objeto vai ser empresa. E aí a gente retorna o nosso objeto empresa se ele existir. Se ele não existir, a gente retorna ele nulo. A gente passa o nosso CNPJ, ele veio e retornou a nossa empresa. E a gente vai querer remover também. A gente vai remover do MySQL esse mesmo dado. Para remover também é a mesma coisa. A gente vai precisar criar um objeto vazio, só para o nosso servidor, no caso, o nosso banco, entender que é um dado do tipo empresa que a gente precisa remover, assim como a gente precisou buscar. Deixa eu achar aqui o remover. Aqui, remover. Parecido, bem parecido aqui, né? A lógica bem parecida. Acho que não precisaria eu ter criado esses dois métodos, mas enfim. Tá, a gente lança essa exceção, certo? Lança essa exceção, não, a gente lança esse objeto, cria esse objeto vazio só para o nosso servidor, para o nosso banco entender que é um tipo de empresa que a gente quer remover. E aí a gente remove aquela empresa nossa e a gente vai tentar listar esses nossos dados, né, para ver se a gente realmente removeu. E aí a gente removeu a nossa empresa lá e não existe mais aquele dado que a gente acabou de remover. Então, o decorator vai servir como uma porta de entrada de dados, né? Vai servir como uma porta de entrada de dados para a gente fazer as suas validações ou qualquer uma outra lógica simples, mas a lógica complexa, a regra de negócio vai ser delegada para o proxy e o proxy vai ser um intermediário para outros objetos, que vai ter uma complexidade maior na sua lógica, certo? Então seria isso o vídeo, e aí o link do projeto vai ficar na descrição.